CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E a gente continua aqui com o nosso jornal CBN Campo Grande para falar sobre carbono neutro. Na semana passada, nós trouxemos uma reportagem sobre a abertura de inscrições em um edital de pesquisas voltadas para o carbono neutro. O modelo é considerado único no país e vai destinar 4 milhões de reais para estudos com alternativas para reduzir ao máximo a emissão de gases do efeito estufa. Os interessados devem ter propostas nas áreas de bioeconomia, biotecnologia, biodiversidade, economias renováveis e produção sustentável. A iniciativa é da Fundação Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia. E para entender melhor como funciona essa questão do carbono neutro, a gente vai conversar agora com o gerente executivo do Senai em Mato Grosso do Sul, Renato Tavares. Bom dia, Renato. Bom dia. Obrigado pelo convite. A gente que agradece aqui a sua participação, Renato, para trazer mais informações, dar um detalhamento maior. E eu justamente começo te perguntando como funcionam esses projetos para que efetivamente seja possível, reduzir ao máximo a emissão de gases do efeito estufa. Ok, todas as atividades produtivas dependem da emissão dos chamados gases causadores do efeito estufa, principalmente aí o carbono, para que o planeta se mantenha sustentável, é preciso compensar essa poluição gerada. Ou seja, a gente precisa neutralizar esses gases por meio de técnicas ou de sistemas de crédito de carbono. Os projetos de inovação para que a gente consiga ter o carbono neutro, eles vão trabalhar principalmente na redução da geração do gás carbônico, Então, por exemplo, uma indústria, ela utiliza queima de biomassa para gerar energia, Então, nós podemos criar blends, trabalhar melhor na produção dessa madeira, para que ela possa gerar mais calor e menos emissão de CO2, Da mesma forma, nós podemos ter projetos que diminuam a utilização da energia elétrica, da hidrelétrica, por exemplo, com energia solar, biogás, para que também diminua a geração de CO2 da rede elétrica. Então, esses projetos eles podem acontecer tanto na biomassa, quanto no processo da cadeia produtiva das indústrias, E como está o cenário aqui em Mato Grosso do Sul em relação a isso? O que a gente tem hoje em relação a isso? Nós temos hoje um incentivo do governo, através da Semagro, o programa Terra Boa, no Proclima, Ilumina Pantanal. Tem várias iniciativas do governo do estado já de investimentos e de incentivos para que haja essa redução do CO2 em toda a cadeia produtiva, o agronegócio, a produção das usinas, todos, até nós, pessoas físicas, geramos CO2 o tempo todo. Então, nós temos aí um Instituto Senai de Inovação em Biomassa, em Três Lagoas, que trabalha focado especificamente na inovação em biomassas para o carbono neutro, e também existem outras iniciativas de fundações, enfim, de empresas também que estão indo nesse sentido, E por quê, cada vez mais nós teremos aí o impacto lá para exportação, o país taxando, aquelas empresas, indústrias que não conseguem ter o carbono neutro, que não conseguem compensar a geração de carbono da sua cadeia produtiva, É isso que eu ia te perguntar. Afinal, o que é carbono neutro, para aquelas pessoas que não acompanham o assunto sempre, que não têm um conhecimento maior em relação a isso? Isso tudo começou lá em Kyoto, em 97, quando fizeram a conferência em Kyoto, no Japão, e foi assinado o protocolo de Kyoto por 38 países, os mais desenvolvidos do mundo, que se comprometeram, entre 2008 e 2012, a reduzirem pelo menos 5% da sua emissão de carbono, Depois que o protocolo foi ratificado, e a partir de 2005 ele passou a valer. Então, o que consiste isso? Então, existe um compromisso dessa redução, e também, obviamente, do replantio de áreas que eram degradadas, para que a gente consiga tirar mais carbono que está na camada da atmosfera do que a gente produz.
Então, o carbono neutro é justamente você compensar. Então, você reduz ao máximo a sua emissão de CO2, tá, na sua indústria, na sua empresa, e aí aquilo que você não consegue compensar, reduzindo, você fala, olha, não tem jeito, esse é o mínimo que eu consigo emitir. Então, como é que você compensa isso? Você pode fazer replantio, ou você pode comprar créditos de carbono de governos ou de empresas que conseguem gerar, né, retirar mais carbono do ar do que produz. Então, aí você pode comprar esse crédito, existe um mercado internacional, né, e o Brasil está sendo regulado agora através de um projeto de lei dessa comercialização de carbono. Então, você compra esse crédito de carbono, um crédito ele equivale a 1 tonelada de carbono retirado da atmosfera, e aí a gente, então, consegue ter essa comercialização e você equipara, então, a sua produção de CO2 com a retirada de CO2 da atmosfera. E, Renato, para a gente encerrar, quando nós falamos aí nesse edital de pesquisas voltadas para o carbono neutro, a gente está falando, então, basicamente, de iniciativas que envolvam empresas, que envolvem o agronegócio. A gente não está falando, por exemplo, de uma pessoa comum, aqui de um morador do estado, é isso? Nós estamos falando, então, realmente de empresas. Seria isso? Ou dá também para um morador, uma pessoa aí que quer contribuir com o meio ambiente, fazer algum tipo de iniciativa relacionada a isso? Com certeza se envolve todos nós, né? A taxação, toda a regulação, ela vai ser em cima das empresas, porque elas são que produzem, as indústrias que produzem, as empresas que transportam, né? Por exemplo, uma transportadora que queima o diesel para fazer o transporte, ela está emitindo carbono, né, na atmosfera. Então, não só quem produz, mas quem transporta, quem comercializa, toda a cadeia produtiva está envolvida nesse processo. Porém, as pessoas também geram carbono, né? Para você ter ideia, um carro popular que roda mais ou menos 13 mil quilômetros por ano, ele gera uma média de 3 toneladas de carbono, ele joga 3 toneladas na atmosfera. 7 árvores na Mata Atlântica compensam 1 tonelada de carbono. Então, nós precisamos de 22 árvores grandes, né, para compensar a geração de carbono de um veículo popular. Então, todos nós geramos e podemos, sim, colaborar. Uma viagem, por exemplo, de Campo Grande a São Paulo de avião, ela gera 200 quilos de CO2 por pessoa, né, que está viajando. Então, nós podemos, sim, colaborar. Como que a gente consegue? Reduzindo o consumo de energia elétrica, usando energia solar, né, fazendo a coleta seletiva e também fazendo replantio de árvores, né, em áreas degradadas. O cidadão comum pode fazer muita coisa, então, né? Que bacana. Fica a dica, né? Sim. Muito obrigada pela sua entrevista, viu? Renato Tavares, gerente executivo do Senai aqui em Mato Grosso do Sul, então trazendo mais informações sobre esse assunto pra gente. Um ótimo dia para você, Renato. Obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.